Eu tenho uma pergunta para as crianças antes da gente começar. Quais as coisas mais legais de fazer aniversário? Bolo. Presente, chocolate. Amigos, muito importante celebrar aniversário com amigos. O que mais, pessoal? Salgadinho. Também é lógico, né? Tem que ter bolo e salgadinho. Geladinho em alguns lugares. Bexigas. Festa. Parabéns. O que mais? Brinquedo. Vela, tem que soprar a velinha, né, e tal. Olha, aí é bom estar feliz e alegre quando está fazendo aniversário, né? Sabe uma coisa, gente? Eu estava pensando bastante acerca desse dia. Antes de mais nada, eu estou muito feliz por vários motivos. Se eu, por acaso, me perder no meio de uma fala ou outra, é porque Deus me fez com muito feeling, eu já falei isso antes. E eu não vou pedir desculpa, porque eu não acho que ninguém deve pedir desculpa por chorar ou por ser emotivo. E se quem tem dificuldade com isso, sabe que Jesus chorou. E esse é um dos encorajamentos que eu tenho quando eu vou falar num funeral. De que Jesus chorou, se Jesus chorou, tá ok a gente chorar. Mas eu estava pensando muito nesse dia. E pode parecer um pouco exagerado quando a gente diz que esse dia, ou retiro, pode ser algo extremamente memorável e emblemático para a nossa comunidade, para a nossa vida. Mas não é não. Eu estava pensando na minha própria vida e na de vocês, quando nós éramos jovens. Para alguns faz bastante tempo, para outros não tanto, para uns estão no momento ainda. Nós estamos celebrando 18 anos da Calvary. E ao pensar nisso, eu comecei a ser levado por várias coisas. E um tempo lá atrás, quando eu almejava os meus 18 anos, não faz tanto tempo. Tenho 42. Eu sei que eu sou uma das exceções da nossa comunidade e em vários lugares do Brasil. Eu saí de casa com 17 anos. E recomendo. Mas tudo que eu queria era ser adulto, sair de casa e viver minha vida como eu via nos filmes americanos. Os pais se despedindo na porta. Eu só não contava e talvez não pensava e levava em consideração os boletos, as decisões que iriam tecer o meu futuro, a minha futura família, a minha responsabilidade como marido, como pai, como ser humano, um bom cidadão na terra. E aí então, a maioridade, poder ir para a cadeia se cometer algum crime, né, que muitos jovens não pensam nisso, mas é uma realidade. Estar longe das asas de minha mãe. E estava pensando nas comunidades. Celebrando 18 anos, existem várias facetas e ângulos que nós precisamos olhar. De que forma responsável? O que requer de nós como comunidade diante desse cenário? Estava brincando com alguns amigos ontem, falei, cara, eu espero que a gente tenha muita coisa para se orgulhar desse tempo, né? E a gente tem. Mas de que forma, quais são as coisas que vêm como consequência dos 18 anos de existência da nossa comunidade? O que nós queremos ser quando crescermos? Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja que nós olhamos como referência? Assim como ser humano, nós olhamos assim, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem fulano. Eu falei para o meu mentor, o pastor Richard Simino, está indo para os seus
final dos 70. Uma pessoa incrível, em ministério mais tempo do que meu tempo de vivência. E eu falei assim, Richard, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Quando ele pediu um hambúrguer no In-N-Out e pediu sem pão e com salada. Eu falei, agora está explicado porque ele está chegando nos 80. E por último, a pergunta mais importante é: o que o Senhor deseja de nós como comunidade? Que tipo de comunidade que Deus deseja que essa comunidade seja de verdade? Nós ouvimos as crianças falando que é mais legal dos aniversários. Como igreja, depois desse tempo, as coisas legais, elas são parte. Mas a responsabilidade é grande. É grande não por causa do nome da Calvary. O nome da Calvary, a gente vive sem ele. Alguns lugares a Calvary é chamado Gólgota. Em outros lugares é capela. Outros lugares é graça. O nome não... Nós não estamos apegados a esse nome. Embora gostamos desse nome. Gostamos da nossa marca, gostamos do nosso logo. Gostamos das cores que nós estamos usando. Mas que tipo de comunidade o Senhor deseja que sejamos? E ao pensar nisso, não tem como não ficar emotivo e pensar que o futuro está aqui. Que o futuro está diante de nós. A forma que nós vivemos essa vida para o Senhor no nosso dia a dia, na nossa família. Nós chegamos na quinta tarde. Ontem de manhã ajudamos numa mudança. Fomos num aniversário. Alguém perguntou para mim assim, você está feliz, Cacá? Eu falei, eu estou feliz, cara. Estou muito feliz. O Doug já assumiu a igreja? Falei, cara, ele está praticamente lá, só não foi oficializado ainda. Ele falou assim, ele está em casa. Ele está sendo nosso pastor. E eu fui assim, é isso. Se você viu no último podcast que eu participei, eu falei que uma das grandes alegrias como pastor, e eu trabalhei duro para isso, com a graça de Deus, era de que eu pudesse usar as mesmas palavras, mesmo que tenha algumas coisas quebradas, porque nós somos quebrados. Normalmente, quando eu faço um casamento, eu falo para a noiva que dizer sim para o seu amor é uma coisa incrível, porque ela não está sendo dada para mãos terríveis e pessoas odiosas. E essa coisa, eu sei que nós ouvimos, elas não são sempre assim, elas mudam, mas a realidade de Cristo não muda. E as coisas quebradas da nossa vida não mudam a realidade da beleza da criação, da forma que Deus criou. E se porventura, nesses 2 meses, algumas vezes eu pensava de que eu acreditava de verdade que a igreja estava em boas mãos e que não poderia estar em mãos melhores, não me deixava inseguro, não me deixava chateado, nem me deixava receoso, porque eu sinto que nós estamos cumprindo nosso papel. Eu não estou construindo um reino, não estou. Nós estamos edificando o reino de Deus. E foi tão bom ouvir desse jovem. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a nossa igreja está bem. Nós temos um pastor, nós temos uma equipe pastoral que está dando conta. E isso é uma coisa incrível, gente. E eu queria, no nosso pouco tempo, refletir numa passagem que muitos de nós conhecemos. Mateus 28,
chamado como a Grande Comissão, do versículo 18 a 20. Alguns de nós podemos até recitar e falar de cor. Que diz assim: então Jesus, ele se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, nesse pouco tempo, que o Senhor possa derramar graça e a sua palavra possa ser proclamada, o seu nome exaltado, os corações tocados, Senhor, para a glória do seu próprio nome, Senhor. Amém. O contexto aqui, uma passagem emblemática, foi antecedida pelo evento de que mudou a história, não só do povo de Deus, mas do mundo e da humanidade. Um contexto onde Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. E antes disso, tantas coisas aconteceram naquela semana, dos últimos capítulos de Mateus. Jesus é traído, ele é preso, ele é espancado, ele é crucificado, ele é morto. A tristeza e a escuridão tomam o mundo naquela sexta e o desespero do sábado. Mas no domingo ele ressuscita e ele vence a morte. E essas são as últimas palavras para os seus seguidores. Aniversários podem nos levar à nostalgia do passado. Como nós amávamos, como nós fizemos algumas coisas no passado. Pode nos levar a termos medo do futuro desconhecido. Não saber como será o nosso futuro, não termos controle sobre o nosso futuro, nos deixa numa situação real, de medo e de pavor. E aí nós temos então algumas opções que podem nos travar, nos acorrentar de alguma forma. Talvez de viver uma vida apática no momento. Talvez ficarmos vivendo de passado, que nós vivemos no passado, onde que a vida com Deus ela é dinâmica e sempre nos levando à sua vontade, à direção em relação ao futuro que começa agora. Ou o medo mesmo de falharmos, de errarmos. Então por isso é importante nós olharmos para o futuro. Agora, as decisões que nós tomamos agora vão fazer toda a diferença na sua vida, como criança, como adolescente, como jovem solteiro, como casado, como divorciado, com família, com criança, sem criança, todos nós. Eu não sei qual é o sentimento que essa passagem traz para vocês. O Senhor Jesus enviando o seu povo naquela época e enviando o seu povo ainda hoje para uma missão. Para alguns de nós temos um sentimento de fracasso, porque nós não estamos fazendo isso de várias formas. Para alguns de nós, talvez de apatia ou indiferença, de pensar, cara, isso daí é para o pessoal da Jocum. Isso aí é para o pessoal de outro lugar, o pessoal que vai para a África. A gente ajuda para se livrar desse negócio. Então eu não sei que tipo de coisa isso traz para você. Mas isso nos leva a pensarmos, qual é a razão da igreja existir? Qual é a razão da nossa existência? O que acontece nessa coisa? Então nós pensamos no culto, nós pensamos na comunhão, nós pensamos no louvor. Mas na verdade é um grande convite para participarmos da missão de Deus. E nós temos de forma cansativa falado acerca disso por os últimos anos. Então a gente vê que a autoridade que Jesus fala, o evangelho está na autoridade, na presença de Jesus. É acerca dele. Ele está falando, porque eu venci, porque eu ressuscitei, eu tenho todo o poder e eu estou enviando vocês, para vocês cumprirem
esse propósito. Então ele começa afirmando isso: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E o evangelho é isso, é que ele morreu, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele reina para sempre soberanamente. Ele termina prometendo que estaria conosco até o fim dos tempos. Em dias difíceis é importante termos essa convicção de que nós não estamos só, de que você não está só. Então a missão não começa com o nosso esforço ou as coisas que nós temos que fazer. Jesus não falou isso. A missão, ela começa com a vitória e a presença de Cristo abrindo o caminho para que isso aconteça. Cadê a criançada? Aê! Essa missão, gente, que Jesus conta conosco, Ele está conosco, Ele nos pega pela mão, Ele nos direciona. E essa é uma coisa preciosa. Quando nós somos enviados no final do culto, a nossa oração de envio não é vá sozinho, mas é vá com Cristo, vá em paz. Então a gente assim pode prosseguir. A missão da igreja de cada discípulo é de fazer discípulos, que envolve ir, viver o evangelho 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aonde Deus te colocou é o lugar que Ele quer te usar. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua família, seja onde for. Batizar. Graças a Deus, a Calvary, nós temos a realidade do sacerdócio universal. Muitos de vocês não são pastores e nem pastoras, e já batizaram pessoas que você caminhou junto. E a gente tem muito orgulho de dizer isso, porque esse tem sido o nosso esforço, de entender que cada um de nós somos parte disso. Ele segue adiante, de ir, batizar, ensinar, formar vidas obedientes, não somente transmitir informação. Não é algo só de pastores e missionários. A missão de todos os dias é nossa, minha e sua. Nós temos gastado um bom tempo edificando a igreja no sentido de que nós amamos a forma que Deus tem usado as mulheres da nossa comunidade. Eu quero abrir um parênteses aqui. A grande comissão, ela não será cumprida sem o papel das mulheres. Eu não acredito. Então nós precisamos dar voz para as mulheres. E nossa comunidade, pouco a pouco, de forma acanhada, demoramos um pouco, mas nós temos dado essa voz, nós temos encorajado a espiritualidade de todos. E nós cremos muito em vocês. E não creiam de outra forma para que a missão seja cumprida sem o envolvimento das mulheres nessa questão do ensinar. O Tim Keller falou que ser missional significa uma missão, não um ministério, mas a identidade da igreja. É o que nós respiramos, o nosso DNA. Outra pessoa disse que a Bíblia inteira é a história da missão de Deus e a igreja é chamada a viver dentro dessa história. Ser missional, mesmo que o termo esteja talvez um pouco abatido, é entender que a igreja não tem uma missão. A missão de Deus tem uma igreja. Isso se torna tão poderoso para a gente. Seu trabalho, a vizinhança, eles são os campos onde Deus está enviando você. Então, portanto, ide para esses lugares. Vá para esses lugares. Na criação, nós somos feitos para viver sob o domínio de Deus. Na queda, nós rejeitamos a autoridade de Deus.
Na redenção, Jesus, com toda autoridade, ele reconcilia o mundo consigo. Na restauração, através dos seus discípulos, que fazem discípulos, Deus está recriando a humanidade até a sua volta. Quando você discipula alguém, você participa do plano eterno de Deus para restaurar o mundo. E é isso que nós queremos ver desesperadamente na nossa igreja. Nós queremos ver pessoas responsáveis por essa realidade de fazer com que pessoas se pareçam mais com Jesus e cumpram o seu propósito com missão. Fazendo discípulos e cuidando e levando pessoas a essa realidade. Amém? Que coisa incrível poder participar do plano eterno de Deus de restaurar o mundo. Que coisa incrível. E a conclusão é muito empolgante. É uma promessa que nos move. Jesus não apenas nos envia e fala assim, ó, se vira. Ele vai conosco. Ele vai conosco. Igreja, nós não precisamos temer perdas e coisas. Quando nós estamos com o Senhor, tudo vale. Até a perda. Porque a missão não depende da nossa capacidade. Não depende do nosso esforço, embora tenhamos que nos esforçar. E teremos coisas que teremos que abnegar. O nosso tempo, o nosso dinheiro e tantas outras coisas. Loren Cunningham, fundador da Jocum, costumava dizer que nós podemos celebrar porque nós já temos o final do filme pronto. E no final do filme, no final lá na última folha do livro, Jesus vence. E nós vencemos com Ele. Então por isso a nossa resposta como igreja é de ver o Evangelho encarnado nas nossas vidas, na nossa comunidade da fé. De sermos essa comunidade cativante, o qual alcançou algumas pessoas, mas de sermos um povo que vive de forma distinta no Evangelho de Jesus Cristo, que faz com que as pessoas sejam despertadas a querer saber o que faz uma pessoa em dias difíceis dar a glória a Deus e louvar o Senhor. O que faz umas pessoas que estão passando pelos piores tempos da sua vida poder se alegrar no meio de um povo que é tão diferente, tão distinto? A missão é grande, mas o nosso Deus, Ele é maior. A tarefa é difícil, mas a vitória já é certa. É nós, como igreja, e nós, como igreja, nós temos o privilégio de participarmos dessa grande história, o qual nós não somos os protagonistas. Nós somos coadjuvantes, o qual não nos faz sentirmos inferiores a ninguém. Porque o protagonista, o dono, o diretor, o melhor ator, o melhor criador de qualquer coisa, Ele é por nós. E Ele nos promete isso. Então, igreja, vamos continuar firmes com a nossa Bíblia em mãos, com o fogo de Deus nos nossos corações, avançando. E eu tenho certeza, se você for honesto com o Senhor, algo mudará nas nossas vidas e na nossa comunidade. Estava ouvindo hoje de manhã pessoas críticas, pessoas que só falam mal, pessoas que não conseguem ver beleza. Elas são as pessoas que não servem. Elas são as pessoas que não têm as mãos sujas. Elas são pessoas que só estão do outro lado, bem longe. E nós não queremos ser essas pessoas. Nós queremos ser as pessoas que estão ligadas umas com as outras. Amém?
Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E daqui para frente, o pastor Douglas vai estar assumindo essa igreja. E eu vou estar ensinando menos, ele vai estar ensinando mais. Tem alguns domingos eu vou ensinar. Essa igreja mudará o nome e se tornará a Calvary Curitiba Norte, logo, logo. Mas esse é um motivo de grande alegria. E sabe de uma coisa? Para você que acha que a igreja deveria fazer mais, eu concordo. Mas existe uma coisa que eu quero falar para vocês, e é tão bom ter meus amigos pastores aqui. Pessoas que conhecem essa igreja, conhecem o meu coração, conhecem nossos pastores. E nós estamos falando nesses últimos dias de que a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja saudável, os nossos amigos que estão nessa cidade, e nós temos essa comunidade, já faz bem para essa cidade. Faz bem para as famílias, faz bem para os adolescentes, faz bem para um jovem. Mas nós queremos fazer mais. Então, se preparem, apertem os cintos, porque nós vamos voar junto em voos mais altos. Para a glória de Deus, para o louvor do seu nome, para o bem da cidade, para a paz da cidade, para que a gente possa viver bem nessa cidade. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça, ou se você quiser, ou se você quiser fechar o olho, não precisa. Vamos só orar por um instante. Criançada, eu tenho um desafio para você. Vocês estão prontos? Eu tenho uma lição de casa para vocês, e a gente vai orar. Quando vocês voltarem para sua casa hoje ou nos próximos dias, pergunte para o seu pai, ou para sua mãe, ou para o seu avô, ou para sua avó, quais são as coisas que Jesus está falando no coração deles? Quais são as coisas que eles estão meditando? Quais são as coisas que Deus está fazendo na vida deles? E os pais, os avós, sejam desafiados se a nossa vida estiver apática. Amém? Porque Jesus está constantemente desejando se relacionar com o seu povo. Quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia, leia, medite nela, e você vai experimentar a voz do bom pastor.